sou Ivan Costa, do canal Reconciliados em Cristo. Estamos novamente aqui com mais um vídeo que com certeza vai ser bastante edificador aos nossos irmãos que estão aí do outro lado da gravação. Amados, hoje estaremos falando acerca do ladrão da cruz, que a gente já tem ouvido aí diversas vezes aí nas chamadas igrejas. É muito difícil, irmão, a gente tocar em certo assunto acerca da palavra de Deus sem ter que falar em religião, sem ter que falar no sistema religioso. Nós podemos até não falar de pessoas, citar nomes, mas é muito difícil para a gente que estamos em graça tocar em certos assuntos sem citar o sistema religioso. Então, amados, durante muitos anos, eu ouvia as pessoas falarem por aí que nós tínhamos que aceitar Jesus, que batizar nas águas e tanto outras coisas mais para que nós pudéssemos ser salvos. E eu ficava imaginando assim, olha, como pode alguém ser salvo se nós não conseguimos ser perfeitos, se nós não conseguimos andar de acordo com a palavra de Deus à risca? E a gente ouvia isso por aí, isso me deixava bastante triste, porque eu via que eu não conseguia, eu não alcançava aquela santificação necessária para que eu ganhasse salvação. Então, eu ficava assim, como pode alguém ser salvo nessas condições, tendo que cumprir todos esses requisitos impostos aí de acordo com as religiões pregam? Então, amado, há cerca de 5 anos atrás, a graça de Deus foi manifestada em mim, o Espírito Santo de Deus me abriu os olhos do entendimento e hoje eu posso, com os olhos do entendimento aberto, a mente de Cristo ativada, eu consigo ver algo que antes para mim era tão escuro, tão difícil de entender. E essa passagem de hoje, amados, eu vejo ela de uma forma tão clara, tão maravilhosa, que com certeza os amados irmãos devem concordar com a palavra de Deus, com a palavra de Deus que está na Bíblia. Essa passagem está em Lucas 23, 42, que diz assim: Então disse Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Aí Jesus respondeu assim: Em verdade te digo, algumas passagens, amados, elas estão dizendo assim: Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Mas nós sabemos, amados, que isso, da forma que é pregado por aí, leva a pessoa a entender que naquele mesmo dia as pessoas eram levar, que esse ladrão estaria com Cristo no paraíso. É o que leva a entender em algumas traduções que tem por aí. Mas, de fato, não é isso que está dizendo. Os originais não dizem assim. Então, isso daí tem causado confusões, muitos debates em vários grupos religiosos, em vários entendimentos. Então, é necessário que a gente faça a pesquisa, que a gente estude, até dentro da palavra, dentro ali da própria Bíblia, a gente encontrar a resposta. Então, se nós observarmos com bastante atenção, a gente vai entender que Jesus, ele não disse para o ladrão da cruz que ele estaria lá no paraíso naquele mesmo dia. E não é dessa forma que nós devemos entender que ele estaria naquele mesmo dia no paraíso com o ladrão da cruz, ou o ladrão da cruz estaria com ele naquele mesmo dia no paraíso. Olha, eu vou ler uma outra tradução que diz assim:
Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo hoje, que estará comigo no paraíso. Amados, não é diferente? Se você observar com bastante atenção, eu vou ler essa novamente e vou ler a outra. Olha, uma versão que eu acredito que é essa aqui que está valendo. É dessa forma aqui que está valendo. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo hoje, que estará comigo no paraíso. Ou seja, o que nós podemos entender com isso? Que Jesus estaria dizendo hoje, que o ladrão da cruz estaria com ele no paraíso. Mas isso num futuro. No futuro. O hoje era apenas o dia que ele estava falando para o malfeitor. Para o malfeitor. Agora, outra tradução diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Mas como pode? Ou seja, aqui está dizendo que Jesus falou para ele que hoje ele estará com ele no paraíso. É o que leva nós a entender dessa forma. Mas se pararmos para analisar outras passagens aí, eu nem vou ler o texto na íntegra, mas os amados podem estar pesquisando aí, dentro da própria Bíblia, e com certeza algumas pessoas que já têm mais conhecimento aí acerca da palavra de Deus já tenham lido. Que Jesus, após a sua ressurreição, ele andou por vários dias aqui ainda. E muitos corpos dos que dormiam em Cristo foram ressuscitados e entraram na cidade com ele. Então, isso leva a crer que não foi naquele mesmo dia que o ladrão da cruz estaria com Jesus no paraíso. Então, amados, com esse entendimento, cria-se muitas confusões. Então, eu ouvia dizer muitas coisas. Olha, nós temos que aceitar Jesus para ser salvo. A gente vem tantas coisas na cabeça da gente. Como uma pessoa pode aceitar Jesus para ser salvo se tem pessoas que não falam, não enxergam, nunca falou? Então fica difícil. Aí a gente tem que inventar aquilo que não dá para inventar. Então, amados, hoje o nosso vídeo é o ladrão da cruz. Essa passagem está em Lucas, eu vou estar lendo do 23, Lucas 23, do 33 a seguir. Vamos lá a leitura. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e também os malfeitores, uma à direita e à esquerda. Ou seja, amados, é muito importante a gente analisar essa questão aqui. Isso tudo teve um propósito. Uma à direita, outra à esquerda e Jesus no centro. Para e pensa. Tem tudo a ver. Jesus é o centro de tudo. Jesus era o próprio Deus em carne e sangue, manifestado aqui na terra. Ele estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Então ele é o centro de tudo. Por isso teve um propósito dele estar ali no centro. Teve um propósito. Então vamos lá. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sorte sobre elas. E o povo estava ali a olhar. E as próprias autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Então, abençoado, essas pessoas não acreditavam, os líderes religiosos da época não acreditavam que ele era o próprio Deus, que ele era o Filho de Deus. Quando se fala o Filho de Deus, era a manifestação de Deus aqui na terra, ou seja, o poder e a sua glória estava lá no céu, lá onde a luz é inacessível. Então ele manifestou aqui em carne e sangue. Então eles não acreditavam, por isso esse termo, o Filho de Deus, era sim a maneira com que Jesus
teve aqui na terra, como o Filho de Deus. Os soldados também escarneciam, chegando-se a ele, oferecendo-se vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Isso zombavam dele, né? Por cima dele estava esta inscrição, em letras grega, romana e hebraica: este é o rei dos judeus. Amados, a gente pode notar aqui nessa passagem aqui, uma pequena zombaria, porque isso aqui não era um elogio, era a situação que ele se encontrava crucificado, e as pessoas puseram essa inscrição aí, zombando, o rei dos judeus sendo crucificado. Eles não acreditavam. Vamos lá, a leitura. Então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: não és tu Cristo? Salve-te a ti mesmo e a nós. Ou seja, abençoados, esses dois malfeitores, com certeza, tinham um propósito. Uma à direita, outra à esquerda. Um representava a graça de Deus e o outro representava a lei. Por que representava a lei? Porque eles não acreditavam. Como a gente acabou de ver nos versículos anteriores aí, eles não acreditavam que ali estava o Filho de Deus. E para nós em graça, o próprio Deus. Então, ele fala aqui: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Amados, lamentavelmente, as pessoas hoje estão aí nessas mesmas condições às vezes. Não vou entrar nesses detalhes aqui não, mas os amados sabem muito bem. Vamos lá. Respondendo, porém, o outro, repreendendo, dizendo: nem ao menos temes a Deus? Estando nas mesmas condições, ou seja, zombava, né? Estava nas mesmas condições ali e zombando de Jesus. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Ou seja, ele reconheceu os seus erros. Amados, isso aqui é muito importante a gente analisar também, que esse acontecimento, Jesus ainda se encontrava vivo. Vivo. Então, era antes da cruz. Apesar de ele já estar ali sendo crucificado, prestes a morrer, ele ainda não havia morrido. Então, antes dele morrer, esse malfeitor reconheceu os seus erros. João Batista também pregou no deserto: arrependa-te, endireitai os caminhos da vereda, tal. Então, João Batista fez o batismo do arrependimento. Esse malfeitor, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. E o outro não. O outro estava totalmente carnalmente. Não, salva você e a nós também. Você não é o rei? Você não é o Filho de Deus? Ele estava pensando nesse mundo. Estava pensando, só lembrou dele naquele momento. Lucas 23, 42. Aí então, disse Jesus assim, disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Agora a gente já falamos acerca do versículo 43, eu vou ler de acordo com os originais, que é assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo hoje que estará comigo no paraíso. Amado, se observarmos aqui, tem algo bastante interessante. Por quê? O malfeitor falou assim: lembra-te de mim. Olha, amados, lembra, ele não se viu nas condições merecedora de estar com Cristo, enquanto o outro, salva-te a ti e a nós também. Esse aqui só pediu para que seja lembrado dele, só para que seja lembrado, para que seja
ele se viu merecedor de tal castigo, porque ele teve feito alguma coisa. Então, abençoado, esse malfeitor que reconheceu o teu erro, ele representa os gentios. Sim, ele representa os gentios. Não sei se os amados irmãos aí lembram daquela mulher cananeia que veio atrás de Jesus, clamando que a filha dela estava terrivelmente com problemas. E ele falou assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela reconheceu: sim, Senhor. Ele falou assim: não é bom lançar os pães aos cachorrinhos. E ela falou: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos come da mesa, das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E ele respondeu: ó mulher, grande é a tua fé. E tudo aconteceu de acordo com a fé dela. Então, abençoados, aqui nós podemos ver também uma semelhança nesses comportamentos. O reconhecimento. O ladrão aqui está humilhando a si mesmo. Ele pediu para lembrar. Simplesmente lembrar quando Jesus estivesse no teu reino. Mas tem outro detalhe aqui, abençoado. Jesus falou assim, respondeu-lhes Jesus: em verdade te digo hoje que estará comigo no paraíso. Sabe por quê Jesus falou isso? É porque ele reconheceu a fé daquele malfeitor. O arrependimento dele foi verdadeiro. E outra coisa aqui bastante interessante, abençoado, que o malfeitor pediu para lembrar dele quando estiver no reino. E Jesus falou: em verdade te digo hoje que estará comigo no paraíso. Ou seja, uma certa vez Jesus indagado, ele falou assim: o meu reino não é desse mundo. Ou seja, o reino dele não é comida, não é visível. Então, o paraíso é muito superior a esse reino, muito mais valioso do que esse reino. Então, Jesus falou: em verdade te digo hoje que estará comigo no paraíso. E a gente já comentou acerca dessa passagem, mas vale lembrar, abençoado, que Jesus não disse que naquele mesmo dia o ladrão, o malfeitor, não estaria com ele no paraíso. Porque nós já sabemos que depois que Jesus Cristo morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, então isso já cai por terra de estar no mesmo dia com Cristo no paraíso. Mas, depois da sua ressurreição, os sepulcros se abriram e os mortos se levantaram e entraram na cidade e foram vistos por muitos. Então, abençoado, como eu disse no início desse vídeo, infelizmente não tem como a gente falar da graça de Deus sem falar das religiões que aplicam medo nas pessoas. Fala que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, tem que batizar nas águas, tem que aceitar, tem que dar o nome, tem que ir para o culto quase todos os dias. Aí eu te pergunto, esse malfeitor fez o quê? O que ele fez para ser salvo? Porque ele foi salvo. Ele não fez nada. Amados, o que muitos não sabem e praticam errado, inclusive já tem vídeo aí falando acerca desse assunto que eu vou falar aqui agora, é que na noite em que Jesus foi traído, ele estava anunciando o novo pacto. E as pessoas estão preocupadas em comer. Jesus não está instituindo a ceia ali, a chamada Santa Ceia dele. Ele está anunciando o novo pacto. Então, por isso que ele deu essa certeza para o ladrão da cruz, que ele estaria com ele no paraíso. E com certeza, se está escrito, eu creio. Então, amados, nós não somos salvos pelos nossos esforços. Nós não somos.
O que Jesus instituiu foi o novo pacto. Nós já estamos no novo pacto. No novo pacto, a nossa salvação, ela é vista dessa forma que eu vou falar aqui agora. Presta atenção. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, amado. Verso 8. Ou seja, após a morte de Cristo, o ladrão da cruz, ele teve a sua salvação. Ele teve. Amados, vale lembrar que Jesus de Nazaré, ele não foi enviado para os gentios, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a sua ressurreição, ele resgatou, começou o novo pacto, ele resgatou todos aqueles que estavam debaixo da lei. Os judeus estavam debaixo da lei, os gentios não, os gentios estavam sem Deus no mundo, separado da comunidade de Israel. Então, quando veio a graça de Deus, quando começou o Novo Testamento, o Novo Pacto, de ambos os povos que eles não se comunicavam, ele fez um, e hoje somos um só corpo, uma só igreja. Então é muito difícil, abençoado, a gente vê por aí as pessoas pregando mentiras, enganando as pessoas, vendendo as suas fés. As pessoas têm que dar o melhor, têm que dar o aluguel, têm que dar a prestação do carro, tem que dar praticamente tudo para as pessoas ser salvas. E esquece de ver isso daqui, que a nossa salvação não depende mais de nós. Ela já foi cravada lá na cruz. E ninguém pode reverter esse efeito. Isso é fato. Quantas pessoas, amados, estão aí perdidas aí dentro de um presídio sem conhecer essa verdade, porque mentiram para eles, porque diz que os estados em que eles se encontram não tem mais jeito. Se eles não consertar, eles vão perder salvação, sendo que salvação não se perde. E através disso, as pessoas estão se sentindo incapazes de ser salvo e fazem várias coisas que não deveriam fazer, sabendo que a sua salvação já era. Vamos continuar aqui, abençoado, com a nossa leitura aqui. Vamos lá, Romanos 4:1. Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Ou seja, se Abraão foi justificado aqui mediante as obras, como o pessoal faz aí nos dias de hoje, jejuando, dando dízimo, sacrifício e ir para o monte, as pessoas que estão nessas práticas, elas têm de que se gloriar, mas não diante de Deus. É só diante delas mesmas. É isso que está dizendo aqui. Vamos lá. Romanos 4:3. Que diz a Escritura? O que a Escritura está dizendo? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ou seja, não foi pelas obras. Foi pelo o que ele creu em Deus. E foi imputado como justiça. Ele foi justificado em Cristo Jesus lá na cruz. É o que está dizendo aqui. Agora, amado, eu não sei por que as pessoas não têm conhecimento dessas passagens, ou se tem, por que não praticam. Acha que tem que fazer algo para conquistar a sua salvação. Romanos 4:4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. O que isso quer dizer, abençoado? As pessoas que estão praticando algo para ser salvo, vou falar aqui de acordo com o que está escrito aqui para os amados entenderem, depois eu explico diferente. O salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. A pessoa trabalha o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro. Aí o patrão vem e dá o seu salário. Isso não é favor,
É uma dívida, porque a pessoa trabalhou e o patrão está devendo, agora tem que pagar. Então, amados, quando uma pessoa se esforça por meios próprios, ou seja, ela está recebendo aqui, ela vai receber aqui aquilo que ela buscou. Não é lá que ela vai receber, porque lá já foi conquistado na cruz. 5. Romanos 4, 5. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé ele é acreditada como justiça. Ou seja, eu, amado, essa questão de trabalhar aqui é fazer algo para conquistar a minha salvação. Eu não fiz nada para me conquistar a minha salvação, mas Cristo fez por nós. Aqui fala assim, todavia, aquele que não trabalha, aquele que não faz esforço para ser salvo, mas confia em Deus, que crê em Deus, que crê que a nossa salvação foi lá na cruz e não no nosso dia a dia, que com nossos próprios esforços, está dizendo aqui, que justifica o ímpio, a pessoa que não merecia ser salvo, ele não foi justificado. Aqui não está falando de justificação do bonitinho, do perfeitinho. Está falando do ímpio. Ah, mas e o perfeitinho? Não, vai. Entendeu? Os que querem ser perfeitinho, estão aí pregando heresias, lamentavelmente. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé ela é acreditada como justiça. Somos nós em graça. Nós não faz nada para que nós conquistamos a nossa salvação. Então, a nossa fé é acreditada como justiça. 1 Coríntios 7, 20. Cada um permaneça nas condições em que foi chamado por Deus. Ou seja, nós temos um chamado. Qual é o chamado? Aqui, Paulo está falando aos coríntios. Nós temos um chamado. Amado, venha do jeito que você está para a graça. Você não tem que mudar a sua maneira de viver para poder vir. Venha do jeito que você estiver. Depois que você estiver na graça, a graça de Deus vai te moldar, vai fazer você viver de uma forma totalmente diferente. Venha do jeito que você estiver. É isso que está dizendo aqui. 1 Coríntios 7, 21. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Se você foi chamado sendo escravo, não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Ou seja, se você conseguir se libertar dessas coisas, se liberte, mesmo sem ainda ter sido chamado, né? Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Amado, isso aqui é muito maravilhoso. Isso aqui é muito maravilhoso. Aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo do Senhor. Hoje, em graça, isso aqui Paulo está falando aqui aos Coríntios, isso aqui foi antes do ano 70. Hoje nós sabemos que nós somos filhos de Deus. Mas isso aqui pode servir para nós também. Nós somos escravos, nós nos dedicamos a levar a mensagem da graça aos nossos irmãos. 1 Coríntios 7, 23. Vocês foram comprados por alto preço. Não se torne escravo de homens, amados. Aí as pessoas leem isso daqui e não dá importância. Nós fomos comprados por alto preço, preço de cruz, preço de crucificação. Mas as pessoas estão virando escravos de homens, que se não fizer o que está na cartilha deles, vai para o inferno.
é excluído, é rejeitado. Tem que lavar o carro, tem que lavar a igreja para você poder ficar perfeitinho. Tem que ser obediente àquele homem ali para você ser perfeitinho. Mas está sendo escravo de homens. 24. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus. Permanecer diante de Deus nas condições em que foi chamado. Ou seja, as condições que você foi chamado, abençoado, permaneça diante de Deus, que Deus vai te mudar. Porque a partir do momento que você conhece a palavra da verdade, com certeza você não vai continuar nas mesmas coisas, práticas de coisas erradas. Com certeza não, abençoado. E quando você é chamado diante de Deus, acontece com você o que aconteceu com Paulo. A caminho de Damasco, você é transformado. Você é convertido e passa a ter os olhos do entendimento abertos. Você não vai querer essas coisas erradas mais não. Não, com certeza não, abençoado. Deus não vai chamar você e deixar você nas mesmas práticas, não. Não vai, isso aí é fato. Romanos 8, 1 a seguir. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andando segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amado, isso aqui, mais uma vez, vale a gente lembrar que Paulo está falando aos romanos daquela época. Por isso que ele fala aqui acerca da lei. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei do pecado e da morte, a lei era o ministério de morte. Quem fizesse certas coisas erradas ali era apedrejado até a morte para cumprir a lei. Então, quando ele fala que livrou, é porque ele era um dos que estavam debaixo da lei. Só que ele foi libertado da lei. E hoje nós sabemos que Cristo é o fim da lei para aqueles que crêem. Nem nós, nem os judeus hoje estamos debaixo de lei, mas acabou. Mas, lamentavelmente, as pessoas estão vivendo debaixo de lei. Estão se voltando para a lei. Querendo viver como judeus sem ser judeus. Nem os judeus estão vivendo debaixo de lei mais. Que a lei era para eles. Nem eles estão nessas condições mais. E outra coisa aqui bastante interessante é no Romanos verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amados, todos nós hoje estamos em Cristo Jesus. Porque nós fomos comprados por preço. Nós não pertencemos a nós mais. Nós pertencemos a Ele. Mas é o que eu sempre venho falando aí. As pessoas falam que quem não aceitar Jesus está condenado, que vai para o inferno, sendo que a palavra de Deus fala aqui. Paulo aqui está falando aos romanos, antes do ano 70, porque o ano 70 havia de vir o juízo de Deus sobre Israel, e veio no ano 70. Então, para os que estavam naquela época, em Cristo Jesus, não havia condenação. Então, se o juízo passou, a lei acabou, Cristo foi o fim, Cristo é o fim da lei. O juízo de Deus já veio sobre Israel. Hoje todos nós estamos em Cristo, porque Cristo era o próprio Deus. Deus estava em Cristo convergindo tudo nele. Qual condenação que vai ter hoje? Não tem, não existe. Não tem mais. Mas, lamentavelmente, estão falando por aí que tem. Ou seja, a palavra de Deus fala que não tem, mas eles falam que tem. Romanos 10, 3. Porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. As pessoas não estão se sujeitadas à justiça de Deus, ou seja, a justificação que nós temos em Cristo Jesus lá na cruz. Nós fomos justificados lá na cruz. Estão rejeitando e estabelecendo a sua própria.
Não, eu tenho que fazer, eu tenho que jejuar, eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que cantar, eu tenho que ser batizado nas águas, e eu tenho que me esforçar. Deus fez a parte dele, eu tenho que fazer a minha para mim poder ser salvo. Isso é estabelecer a sua própria justiça. Aí a pessoa está se justificando. Imagina a pessoa falar, não, chegar lá diante de Deus, não, eu estou aqui porque eu esforcei. Isso está fazendo uma simbologia. É até ruim a gente falar assim. Eu estou aqui porque eu me esforcei. Eu jejuei, eu dei o dízimo, eu fiz isso, por isso que eu estou aqui. Aí Jesus fala assim, e a minha morte lá na cruz, para você, o que adiantou? O que foi para você? Não serviu de nada? É o que está dizendo aqui, Romanos 10:3. Vou ler novamente. Vou ler devagarzinho. Por quê? Não conhecendo a justiça de Deus, ou seja, as pessoas não conhecem a justiça de Deus, e procurando estabelecer sua própria justiça, não sujeitaram à justiça de Deus. As pessoas recusam acreditar que na cruz Jesus consumou tudo. Recusam aceitar isso daí. Querendo ou não, abençoado, está consumado. Romanos 10:4. Pois Cristo é o fim da lei, para justificar todo aquele que crê. A gente já comentou, né? Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça que vem da lei vive por ela. Ou seja, abençoado, o que Moisés está dizendo com isso aqui? Quem está praticando, na época lá, quem estava praticando a justiça da lei tinha que viver por ela. Nos dias de hoje, quem está praticando a justiça da lei vai viver por ela. Está dando dízimo para ser salvo? Então você vai ter que dar o dízimo suficiente para você ser salvo. Estão batizando, estão se esforçando, então você vai se esforçar, vão ser salvos sim, ué. Aqui, porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça, que vem da lei, viverá por ela. Aí está dizendo para aquele povo lá, as pessoas estão recusando a graça de Deus. Véio. Gálatas 2:18. Porque se torna edificar aquilo que destruir, constitui-me a mim mesmo transgressor. Ou seja, Cristo já aniquilou o diabo, já nos batizou na sua morte. Efésios 2:8, nós fomos salvos pela graça. As pessoas estão reedificando isso daí, com seus próprios esforços. Estão se tornando transgressores, amados. Estão se tornando transgressores. Efésios 2:19. Pois eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu também, abençoado, morri para a lei, se bem que eu nem nasci debaixo de lei, graças ao papai querido. Já estou crucificado com Cristo. Isso aqui é Paulo falando. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu também. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, a vida que nós vivemos agora na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que eu devo fazer agora, pessoal? O que eu tenho que fazer agora é crer nessas coisas maravilhosas. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Quem está praticando essas obras aí para que seja salvo, está anulando a graça de Deus. Estão anulando a graça de Deus. Estão dizendo que a morte de Cristo não serviu para nada. Estão dizendo isso. O que Cristo fez lá na cruz não serviu para nada, porque estão fazendo de novo, batizando, jejuando, batizando nas águas. A morte de Cristo, nós fomos batizados na morte dele, jejuando, sendo que Cristo jejuou 40 dias e 40 noites, aniquilou o diabo na cruz, estão aí expulsando demônios.
estão anulando a graça de Deus. Gálatas 6:8. Porque o que semeia na carne, o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ou seja, algumas pessoas, amados, a gente vai conversar acerca da graça de Deus, eles falam assim, desculpa aí, olha, então quer dizer que agora nós podemos fazer de tudo, pode matar, roubar, prostituir, tal. Ou seja, quando a gente conversa com algumas pessoas aí, lamentavelmente eles já têm isso em mente. Isso, o que me faz entender é que essas pessoas só estão lá com medo. Só estão com medo, porque na mente deles já tem isso lá dentro. Eles não estão verdadeiramente libertos daquelas coisas. Porque nós, em graça, nós vemos diferente, nós vivemos diferente. Nossa, quão maravilhoso é estar na graça de Deus. Vamos agora permanecer firme na fé em Cristo. Nós não passamos, nós morremos, nós estamos mortos para o pecado, amado. Nós morremos para o pecado. Nós fomos crucificados com Cristo já. Cristo vive em nós, nós não podemos usar o tempo do Espírito Santo para estar praticando coisas erradas. Mas se a gente falar com algumas pessoas aí que não conhecem a graça, que agora, eles falam, então agora pode tudo? Pode, só que se você semear na carne, você sofrerá corrupção. É fato. Vamos lá. Hebreus 10:26. Por quê? Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Amados, algumas pessoas, quando a gente vai falar da graça para essa pessoa, ela fala assim, não, religião não se discute. Religião não se discute. Realmente não se discute. Você tem o seu entendimento, eu tenho o meu. Realmente é desse tipo. Religião não se discute. Não era nem para ter. Ah, você tem um entendimento, eu tenho outro. É verdade, é fato. Mas a palavra de Deus é uma só. É só uma. Então não há como ter divergência. Ó, Hebreus 10:27. Mas para as pessoas que acham que em graça tem que viver deliberadamente, fazendo o que quer, olha aqui. Mas uma expectação terrível de juízo é um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Ou seja, quem está praticando essas coisas aí, que Cristo já consumou, que Cristo já fez, é o que está acontecendo aqui. Mas uma expectação terrível de juízo é um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Isso aqui, amado, eu creio que explica aí muitos aí porque os homens chamados homens de Deus estão tirando suas vidas aí, né? Não tem outra explicação. É o juízo de Deus sobre essas pessoas. Ou acham que as pessoas não vão sofrer o juízo de Deus mesmo depois do ano 70, quando foi o juízo de Deus para Israel? Vai ter o juízo de Deus, sempre. Hebreus 10:28. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então a pessoa que rejeitava a lei de Moisés morria dessas condições aqui, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Igual aquela mulher lá, que foi pega no ato de adultério lá. Mas Jesus, né, ali já estava anunciando a transição do antigo pacto para o novo. Né? Ele falou, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém ousou a fazer tal. Então, quem rejeitava a lei de Moisés morria, né, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então, amados, para você que acha que em graça as coisas ficou mais bonitinhas, que pode fazer tudo, preste atenção. De quanto maior castigo cuidais vós ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profanado o sangue do pacto, com que foste santificado, e ultrajado o Espírito Santo da graça? Está fazendo uma pergunta. Quanto maior o castigo? Então as pessoas que estão aí batizando nas águas, nós fomos batizados no sangue de Cristo lá na cruz.
O castigo vai vir assolando você, abençoado. O diabo já foi aniquilado na cruz. Efésios 2:8, Hebreus 2:14. Nós já fomos salvos pela graça. Efésios 2:8. E você está se esforçando para ser salvo. Essas coisas que vocês estão fazendo, que Cristo já consumou, você está profanando o sangue do pacto, aquele sangue que vocês estão bebendo suco aí, e dizendo que é o sangue de Cristo, estão pegando um pedacinho de pão, falando que é o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, vocês estão profanando ele. Porque o sangue de Cristo é o novo pacto, e nós estamos nele. O corpo de Cristo não é um pedaço de pão, é a igreja gloriosa. É a igreja que hoje não é mais noiva, é a esposa dele. Estão brincando com a palavra de Deus. De quanto maior castigo, cuidai vós ser julgado, merecedor daquele que pisaram o Filho de Deus. Estão pisando o sangue do novo pacto. Não estão aceitando, estão rejeitando a graça de Deus. Hebreus 10:30. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Olha aí, abençoado. Se já houve o juízo de Deus sobre Israel no ano 70, aqui está falando que outra vez julgará o seu povo. É lógico que esse daqui é um julgamento que houve no ano 70, porque Paulo está falando isso aqui antes do ano 70. Mas acha que Deus não vai fazer o seu juízo nos dia a dia da vida? Vai, abençoado. Vai. Porque a árvore que não dá bons frutos deve ser cortada e lançada ao fogo. Está escrito. 31. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. É horrenda coisa, abençoado. Faça de tudo para que isso não aconteça. Horrenda coisa para as pessoas que acham que estão aí dentro de uma religião, que acham que tem que se esforçar para que seja salvo. Sabe que você está profanando, pisando o sangue do Filho de Deus. O ladrão da cruz, amado, ele não fez nada para ser salvo. Ele não fez nada. Hoje nós não temos que fazer nada. Nós somos salvos pela graça. Aquele momento do ladrão da cruz ali ao lado de Cristo, com certeza não foi uma mera coincidência, não. Com certeza tinha um simbolismo ali para nós também nos dias de hoje, para aquele povo que para ser salvo não precisava fazer nada, e que era o sangue derramado na cruz que ia resolver tudo, e resolveu. Não faça nula a graça de Deus. Olha para a cruz, olha para as três cruzes, olha para a cruz do centro e olha e ouça o que ele disse. Em verdade te digo hoje que estará comigo no paraíso. E o outro? O que aconteceu com o outro? Não sei. Com certeza, ele passou pelo juízo de Deus no ano 70. E com certeza, ele não passou lá para assinar e falar, não, pode vir, pode entrar. Não. Ele sofreu o juízo eterno. Ele sofreu a segunda morte. E a segunda morte, abençoado, é a aniquilação total. Deixou de existir. É isso, amado. O ladrão da cruz, ele tinha um simbolismo. Um representando o antigo pacto, o outro representando o novo pacto. Um representando a lei, o outro representando a graça. E Jesus, o centro de tudo. Deixa Jesus ser o centro de tudo em sua vida. Não deixa que a religião, um líder religioso, domine você, seja o centro de tudo, que seja ele manipulando você para cá, para lá, para cá. É Cristo o centro de tudo. Graça e paz, amado.
Compartilhe esse vídeo aí para que mais pessoas possam assistir. Em breve a gente está fazendo mais vídeo aí. Graça e paz, abençoado. Clica no sininho se não é inscrito, se inscreva no canal. Graça e paz, graça e paz.